Israel, na época de Davi, né? Não é brincadeira, porque o povo disse que o Brasil tem um rei. Quem chegou no Brasil já tinha rei, e o rei era os índios da República Brasileira. Então, o Papa João Paulo II, era o destino de ele responder. Naquela época não tinha internet, era na máquina, no telex, máquina do Tatá e na caneta, né? E hoje ninguém conseguia fazer sob o registro de Lindomar. O índio Lindomar, ele é o rei do Brasil há muitos anos, da dependência da pátria do Brasil, da chegada que os índios afundou o Brasil. Os índios é o país, ele afundou e já tinha um rei que era um índio no Brasil. Porque queimaram muitos documentos quando invadiram o Brasil, que o chefe, que era índio, era o rei do Brasil, né? E ele aqui diz na carta que ele nasceu branco e ruivo. Como é que tu vinha que eu ver o mundo metade negro e metade ruivo e metade branco? Dividido o país do mundo do rei, a coroa do rei. O rei vai botar a coroa? Vai sim. O rei vai depender, a dependência dele lá no registro, comentário, ele vai criar o trabalho, porque o rei ele que precisar de um rei, né? Ele vai dizer assim, chegou o irmão do rei se apresentando, que ele é o rei do Brasil, e a gente está sem enganado da sociedade, do reino da sociedade. O presidente sai daqui para roubar nos países do rei. Por quê? O presidente não pode, na chegada, pedir ajuda. Eles que pedir ajuda o rei do Brasil. O presidente fraudando o nome do rei do Brasil. Isso aqui, carta branca, ela foi mexido pelo Banco Central, né? Já tinha governador já entrado nisso, de 91, já tinha roubado, já tinha vendido o homem pela sociedade do governo presidente. Eu não sei quem é o acusado, né? O homem falou que ele respondeu no canal, nesse canal, respondeu, faça a conta do pagamento do INSS. 3 mil, 4 mil, 5 mil, 28 mil por semana de INSS. Carta branca, ninguém brinca. Quanto ele tirava para dividir, né? Eu cheguei lá para fazer uma investigação, ele já estava roubando e os homens deixaram ele roubar. Ele ainda rouba, porque não tem poder, né? E agora que pedir um país de guerra, país de poder de todo o país do governo, o presidente que nos tem rei, ele quis saber que eles estão sendo enganados pela sociedade do Brasil. Presidente, vai tudo pro bolso dele. E o rei do Brasil vai recuperar de volta. Tudo que é dele vem nas mãos. Banco, tudo, divulgamento, porque as provas não tem mais como mentir, não tem como fraudar. Você já viu uma identidade sem código Pernambuco? Sem código? Eu não vi ainda. Ninguém não fizeram a identidade do registro porque estava com medo. Porque está aqui na carta do registro assinado pela lei Tabelião, né? Pela lei católica. E estão falando de católico. Ligação com o Papa e teve ligação aqui em Pernambuco.
Pernambuco. O Papa teve uma ligação em Orobó, conhecido o Papa, o Papa, o Papa teve ligação em Orobó, destinado em Orobó um Papa Zé Maria, que morreu, porque não dá para fazer a investigação dele. Ele teve ligação com o Papa João Paulo II sobre o registro. E ele deixou esse registro lá engavetado. Hoje a máscara caiu. A carta agora já está no mundo, nas redes sociais, no Google, no YouTube, no Patrocínio Lindomar, está lá as provas no Facebook. A monarquia. Quem é o rei superior do Brasil que vai ministrar os países da fome e da miséria? O rei que trabalhar, porque gente morrendo de fome, né? O Brasil, a lei cristã poderosa, não vai dar um prato de comer a ninguém. Eu contaria para vocês, Brasil, e o país que está vivendo. Aqui é o rei da República, Brasil Rei e Brasil o mundo da chegada do sistema. Meu rei, vocês que saber que vocês estão comigo. Não estou mentindo, não estou na página do mundo, não. A carta chegou na delegacia. Como eu disse, a delegada foi respondido e foi investigado pelo investigador o registro que Índio Lindomar é o rei do Brasil, da sociedade, do reino da civilização. Então, da República Brasileira, chegava e dizia assim, quem é o rei? O Brasil tem um reino, sim. Ele tem o poder de conquistar o mundo. Não é o presidente sair daqui para tirar, enrolar o povo do reino e dos seus governos, dos seus presidentes de fora. Se é de pedir ajuda, aqui eles estão pedindo, tirando de lá e botando no bolso dele. É isso que eu pergunto. A venda de petróleo enriquece esse povo? Não. Será que ele tem dinheiro se esse empresário, como diz a história, o presidente roubando o nome do canavial, de repente ele caiu? O que é que diz? Número 1, pela palavra da sociedade. E todo mundo sabe quem entra da falsidade ideológica. É louco, ladrão e mentiroso, enganando a sociedade. E a sociedade bota ele no poder e ele cai direitinho. Se a sociedade revistasse, quem que saber na mente que existe o rei no Brasil. O Brasil tem grande e não tem um rei no Brasil? Tem. Para ter é carta branca. Carta branca que significa que o rei bota ele no poder. Ah, não é a sociedade do Brasil, não. É o poder do rei que vai botar ele no poder. Será que aquela cadeira ali é história? Não. É história, não. É vida real para chegar no Brasil e do mundo. Aquela cadeira ali vai para o mundo todo. É cadeira do mundo, do soberano do rei, da chegada do rei do Brasil. Ou pode ser agora, pode ser 2020 e 2022. E aí? Vocês chegaram, estudaram quem é o rei agora? O rei que fala. Se matar o rei do Brasil, que está aí divulgando, já chega outro rei. Não tem como reagir na minha história. Porque a carta, ela é o mundo todo do sistema, do criado.
O rei apresentou um vídeo, vai construir soldado do CREA, máquina do tempo, vai mudar a civilização do Brasil. Porque a chegada é a chegada dele. O rei vai tirar muita coisa, vai prender muita gente e vai morrer muitos que está acontecendo. Você vê o que acontece. O rei do Egito, o rei do faraó, ressuscitou o mundo do universo. E hoje é a chegada do outro reino que vai chegar em todo o país. Agradeço o país do Egito, o Papa do Egito, que é a gratidão que ele está seguindo lá, né, no seu documento. E agradeço o presidente do Egito, o ex-presidente do Egito, a população dos soldados, que está lá no Face, né, e patrocinado e no Google. Quem conheceu o registro do Google, você vai lá, entra no canal Índio Lindomar, junto às siglas, você já entra e escreve, paga e não vê, escreve. Entre ali naquela página que estão votando do povo de Israel, já está em cima de Israel, a votação de Israel está em cima da imagem, é feito. A gente bota uma foto, está lá o documento, a prova é chegada, é um registro que está na sua identidade, onde você tirou a identidade, seu CPF, é a chegada do rei que se apresentar no registro dele, na civilização. O registro dele que significa é o Google. É o Google que vai ao mundo, seu documento, identidade, banco, tudo que está na chegada do rei do Brasil, né? O rei do Brasil já está chegando. Ou seja, que vai dizer todo o país se inscrever à democracia da pátria. A chegada do rei agora não é mais votação, e você se inscreve e depois a sociedade do poder do rei soberano, o rei soberano do país, do mundo, e o rei vai chegar na ligação do Egito e ministrar a cadeira do país. O Papa só espera o rei divulgar a divulgamento da carta, e o Papa do Egito que divulgar a carta de todo o país do mundo. Porque a chegada de Israel, o rei nunca teve em Israel. Quando ele olhou, o rei já estava em Israel, com a votação lá em cima, porque os profetas de Israel, os profetas, eu acredito na fé dele, porque é um homem que tem força e coragem, e o governo, o presidente de Israel, a gratidão. A carta branca já está no mundo todo da chegada de Israel, da chegada do Egito e da chegada de todo o país do rei. A carta branca ela divulga todo o nome da chegada da sociedade. Eles lá agora estão me escrevendo, vão ver o que vai acontecer e bora ver, porque não é campanha política. Em breve não vai ter mais política, em breve vai ter votação, porque o rei vai construir a máquina do tempo, saber quantos tem no Brasil, da sociedade brasileira, e a sociedade, se as pessoas assinar, né, do mundo, tirar a fome e da miséria dos países, né? A gente agora, o rei agora vai fazer uma aliança com todo o rei, porque o rei precisa de ajuda do outro rei, o rei mais poderoso, o rei que tem riqueza, o rei que tem a ajuda, né? Aconteceu, porque o rei agora pode ter o poder de tirar um presidente, mandar a ordem, prender, tá isso aí já vem estudando sobre a investigação. Eu estava falando sobre a investigação do detetive, né? Que o detetive investigou a causa e realizou, e está aí, né? Um detetive profissional da investigação, e ele diz que a carta branca pertence ao rei, o nono reino. Ele pode ser pobre ou miserável,
ele pode ser o que for, mas ele é o reino do Brasil, da civilização dos índios, né? E os índios têm poder de agora conhecer o mundo. É vocês gritar.